Vamos nessa, moçada. Seguindo aqui, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre progressões geométricas, as famosas PGs. Vamos nessa. Primeira coisa, definição. Toda sequência numérica, na qual, a partir do segundo, cada termo é igual ao produto de seu antecessor por uma constante, chama-se progressão geométrica. A constante é indicada pela letra Q e denomina-se razão da progressão geométrica, perfeito? Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos, ó. 1, 2, 4, 8, 16. Como que eu vou ver isso aqui acontecendo? Você vai perceber aqui que do 1 para o 2, eu multipliquei por 2, certo? Do 2 para o 4, eu também multipliquei por 2. Do 4 para o 8, eu multipliquei por 2. E do 8 para o 16, eu multipliquei por 2. Então, pronto. É isso que você tem que, de alguma forma, perceber para que a sua sequência numérica seja uma progressão geométrica. Mais à frente aqui, dentro desse módulo mesmo, você vai entender por que a gente chama de progressão geométrica, perfeito? Mas é isso. Tem aqui um padrão? Tem. Qual que é o padrão? Não é o padrão de uma PA. Numa PA, eu sempre somo um valor constante. Numa PG, eu sempre multiplico. Então, é inclusive o questionamento de muitos de vocês. Bruno, como que para início de conversa eu vou diferenciar se a minha questão é de PA ou de PG? Ora, observando o padrão de uma ou de outra. Para que a questão seja de PA, eu tenho que sempre somar um valor constante, certo? Aqui eu estou somando valores constantes. Cai na real. Do 1 para o 2 eu estou somando quanto, gente? Estou somando 1. Do 2 para o 4 eu estou somando quanto? Eu estou somando 2. Do 4 para o 8 eu estou somando quanto? 4. Essa soma ela é constante? Não, então aquilo ali não é uma PA. Para ser uma PG, eu tenho que perceber um produto, um valor constante. Aí aqui sim, certo? Eu consigo. Então, ó, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 vai ter que dar 16. Só que, na boa, não vai achando que o mundinho é assim tão colorido e que a qualquer momento você vai bater o olho e vai descobrir qual que é o valor constante. Dependendo dos valores que o cara colocar ali, pode ser que ele traga alguma dificuldade de no visual você conseguir descobrir qual que é a razão. Então, o que que vai valer sempre, de maneira geral, como possibilidade para você descobrir o valor da razão? Você sempre pega um cara que está depois e vai dividir pelo que está imediatamente antes. Pega o que está depois e divida pelo que está imediatamente antes. Então, aqui, como que eu poderia ter chegado nessa minha razão? Você pega lá o 2 e divide por 1. Ou você poderia ter pegado o 4 dividido por 2. Você poderia ter pegado o 8 e dividido por 4. Você poderia ter pegado o 16 e dividido por 8. É óbvio, você não precisa aqui, né, para descobrir a razão. Pô, mas eu preciso fazer as 4 contas? Não, né? Bastaria que você fizesse uma e percebesse se aquele padrão está sendo mantido ou não. Mas é isso. 2 dividido por 1, 4 dividido por 2, 8 dividido por 4, 16 dividido por 8. Todos esses valores aqui são iguais a quanto? São iguais a 2. Então, pronto, essa é a minha razão. E por que eu indico a razão da PG pela letra Q? Na PA, eu indico a razão pela letra R, certo? Na PG, eu indico a razão pela letra Q. Letra Q de quociente, de divisão, certo? Até para ser uma diferenciação, né? Quando a gente tratar de PA, razão de PA, e a letra R mesmo, de razão. E na PG a gente usa a letra Q, de quociente. Fechado? Então, se conseguir bater o olho de cabeça, né, e de cabeça identificar o valor da razão, perfeito, bom para você. Na pior das hipóteses, se ele criar uma situação em que, peraí, do primeiro para o segundo eu não estou vendo por quanto que eu estou multiplicando. Então, você pega o que está depois e divide pelo que está antes. Sempre assim. Divida o que está depois pelo que está imediatamente antes. Fazendo um paralelo com PA, PA eu subtraio, né, faço o que está depois menos o que está imediatamente antes. PG eu pego o que está depois e divido pelo que estiver imediatamente antes. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui no meu segundo exemplo. 81, 27, 9, 3 e 1. Bruno, oi. Eu tô vendo, cara, que do 81 para o 27, do 27 para o 9, do 9 para o 3, eu tô sempre dividindo por 3. Então eu posso falar que a razão é 3? Aqui não. É um ponto também que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado. Lá na PA, o que a gente fala, né? Por exemplo, quando eu fui do 500 para o 400, do 400 para o 300, a gente fala assim, eu estou subtraindo 100.
de maneira muito formal, é como se eu tivesse que dizer que eu estou somando o número menos 100. Só que o somar menos 100, no fim das contas, você fala para mim que é um subtrair 100. Beleza, passa. Lá na PA passa bem o negócio de então somar, subtrair. Na PG, presta atenção no que eu vou te falar. Errado não tá, ao você perceber que você está sempre dividindo por 3. Só que se você falar para mim que a razão é 3, aí vai dar ruim. Não pode. Se você percebe que você está dividindo por 3, dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso, é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então, isso você pode guardar. Se você percebe, por exemplo, que você está dividindo sempre por 5, dividir por 5, de maneira prática, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de 5. Dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 1/5. É o 1/5 que me interessa. Quando a gente for falar de PG, você tem que guardar que o que me interessa é por quanto que eu estou multiplicando. Dividir é sempre equivalente a uma multiplicação, é sempre equivalente pela multiplicação do inverso. Tanto que é assim que a gente ensina vocês a dividir fração, não é? A gente fala que para dividir frações, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso. Dividir é a mesma coisa que sempre multiplicar pelo inverso. Então, quando você fala assim, eu estou percebendo que eu estou sempre dividindo por 2. Beleza. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de 2, é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, aqui, já te antecipo. A razão da PG é 1/3. Por quê? Você não está vendo que você está sempre dividindo por 3? Dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de 3, multiplicar por 1/3. Bruno, achei muito complicado isso. Cara, então coloca na prática o que eu acabei de te mostrar no exemplo anterior. Como que você faz para descobrir razão de uma PG? Pega um cara que está depois e divide pelo que está imediatamente antes, certo? Então aqui, você pode pegar lá, ó, o 27, dividir pelo 81. Que vai dar o mesmo resultado, se você preferir. Eu acho mais fácil colocar o 9 sobre o 27. Tá, beleza. Professor, eu achei mais fácil enxergar o 3 sobre o 9. Tá, ok. Bruno, de todos, cara, o mais fácil é enxergar 1 sobre 3. Que aí já me dá esse 1/3. Para mim aqui, ó, isso é o de menos. Se você simplificasse o 27 pelo 81, daria, né, 1/3. Se você simplificar o 9 e o 27 por 9, por exemplo, vai dar 1/3. O 3 pelo... tanto faz. Eu preciso é que, seja qual for a sua linha de raciocínio, você conclua para mim que a razão aqui tinha que dar 1/3. Então isso aqui faz sentido? Faz, porque ó, 81, se eu for multiplicar por 1/3, vai ter que dar 27. 27, se eu for multiplicar por 1/3, vai dar 9. 9, se eu for multiplicar por 1/3, vai dar 3. 3 vezes 1/3 vai dar 1. E assim vai. Perfeito? Vamos para mais um exemplo. Olha aqui a letra C. Menos 4, menos 12, menos 32. Por quanto que eu estou multiplicando ali, hein? Para sair do menos 4 para o menos 12, do menos 12 para o menos 36. Ô, Brão, cara, eu estou vendo aqui que você está multiplicando por 3. Só que eu consegui fazer de cabeça. Tá lindo. O que você conseguir fazer de cabeça, para mim tá valendo. Se não conseguir fazer de cabeça, faz o feijãozinho com arroz. Como que eu identifico razão de PG? Pega um cara que está depois e divide por um que esteja imediatamente antes dele. Então aqui, como que eu poderia descobrir a razão? Pega ali, ó, o menos 12 e vai dividir por menos 4. Ou pegue o menos 36 e vai dividir por menos 12. Ok? Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar mais 3. Faz sentido isso? Faz. Ó, se você pega menos 4 e multiplica por 3, dá menos 12. Se você pega menos 12 e multiplica por 3, dá menos 36. Fechado? Só não dá para você aqui, para mim, virar e falar o seguinte, Bruno, eu multipliquei ali por menos 3. Não, você não multiplicou por menos 3. Porque se você estivesse multiplicando por menos 3, primeiro, que o movimento ali dos valores da sequência, você ia ver que seriam diferentes. Segundo, multiplicou por menos 3, menos 4 vezes menos 3 daria mais 12. Ali não é menos 12, então cuidado com os sinais. Porque principalmente aqui na PG, esse sinal da PG aí, ele vai acabar fazendo muita diferença na interpretação que você vai dar para o exercício. Vamos para mais um, letra D. Menos 5.000, menos 500, menos 50. Qual que é a razão aqui dessa PG? A razão da PG? Abrão, então, aqui, velho, eu vi o seguinte, ó. 5.000 para 500, estou dividindo por 10. 500 para 50, estou dividindo por 10.
Então a razão é 10. Não cai nessa. Sempre que você falar para mim de razão da PG, é um número que você está usando para multiplicar. Você está usando ali o 10 para multiplicar? Não, você está usando o 10 para dividir. Então você pode até, entendo, o padrão associado a uma divisão por um valor constante, ele é um caminho para você perceber que a questão é de PG. Isso não se discute. Você só não pode falar para mim que esse número que você está dividindo é a razão da PG. Se você viu que está dividindo por 10, inverte o 10. Isso é a razão como uma multiplicação. O que é o inverso de 10? 10 é 10 sobre 1. Inverte o 10, 1/10. Aí você vai ver que vai dar certo. A razão da PG é 1/10. Quando você multiplica os 5.000 por 1/10, quando você calcula, né, o que é a 10ª parte dos 5.000, você chega ao 500, ok? Ah, Bruno, então, eu não tinha visto divisão, esse negócio de inverter, não sei se vai dar para mim não. Então vai ali, velho, no miudinho, ó. Pega ali um que está depois e divide por um que está imediatamente antes. Pega aqui, ó, menos 500 e vai dividir, ó, por menos 5.000. Perfeito? Menos dividido por menos ia dar mais. Quando você for simplificar aí, ó, 500 e 5.000, você pode dividir, corta zero daqui, corta de lá, ia sobrar 5 sobre 50, no fim das contas ia dar quanto? Ó? Ia dar 1/10, tá bom? Deixando aqui o passo a passo, o que eu falei foi isso, ó, você poderia cortar 2 zeros, tá vendo? 5, se você fosse dividir por 5, ia dar 1. 50, se você fosse dividir por 5, ia dar 10. Ah, mas e o sinal negativo? Ora, é porque menos dividido por menos, a gente sabe que dá mais. Então tá aqui, ó, a razão aqui é 1/10. Menos 5.000. Se eu for multiplicar por 1/10, ó, menos 5.000 vezes 1/10, e aí o sinal é positivo, hein? Não é menos, não. Menos 5.000 vezes 1/10, ó, menos 500 vezes 1/10. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha na letra E. Na letra E eu coloco para vocês, ó, menos 10, 200, menos 4.000 e por aí vai. Então, menos 10 para o 200, do 200 para o menos 4.000, o que está acontecendo aqui? Primeira coisa que eu queria que vocês observassem é o seguinte, tem uma alternância aqui dos sinais, né? Ora negativo, ora positivo, ora negativo, ora positivo, coisa que até agora não tinha acontecido nos exemplos que eu tinha dado. Os exemplos que eu tinha trazido até agora, olha para cá, vamos lá, que isso aqui faz parte do seu estudo. Letra A, você está percebendo a alternância aqui dos sinais? Não, ali todos eles eram o quê? Positivos. Letra B, todos eram positivos. Letra C, todos eram negativos. Letra D, todos eram negativos. Letra E tem alternância dos sinais, dos termos. Um é negativo, outro é positivo. Negativo, o próximo seria positivo. E assim seguiria. Sabe o que faz com que isso aqui aconteça? É a razão. Olha o que vai acontecer com o sinal da razão dessa PG. Olha para cá. Descobre para mim aí a razão. Bruno, de cabeça não saiu não. Então tá aqui, ó. Faz o feijão com arroz. Faz o básico do básico. Como que você descobre razão de PG? A letra Q tá ali, não é à toa. A letra Q está aqui para te indicar que a gente faz um quociente, certo? Uma divisão. Pega o número que está depois e divide pelo que está imediatamente antes. Divide. PG eu divido o que está depois pelo que está antes. PA eu subtraio. PG eu dividi. 200 pelo menos 10. Assim como eu poderia ter dividido o menos 400, desculpa, o menos 4.000 por 200. Fechado? 200. Se eu for dividir por menos 10, a minha razão aqui vai dar quanto? Ó? A minha razão aqui vai ter que ser igual a menos 20. E aí, bora lá. Menos 10, se eu for multiplicar por menos 20, menos vezes menos vai dar mais, certo? Mais 200. 200, se eu for multiplicar por menos 20, 200 vezes menos 20, mais vezes menos dá menos. Menos 4.000. E assim eu seguiria. Menos 4.000 vezes menos 20 daria mais. Próximo termo seria positivo, porque menos vezes menos vai dar mais 80.000. Mais 80.000 vezes menos 20, menos 160.000, certo? A gente teria alternância e já te antecipo. E essa alternância se dá por conta do sinal da razão da PG. Então aqui, observem, vamos lá. Nenhum dos exemplos anteriores, olha aqui, o sinal. Não estou falando do tipo, se é número fracionário, se não é. Sinal, olha aqui o sinal da razão, foi positivo. Olha aqui o sinal da razão, foi positivo. Olha nesse aqui o sinal da razão, foi positivo. Aqui, positivo. Na letra E, o sinal da razão foi negativo. E te antecipo, então, que por conta desse sinal negativo, a gente vai ter ali aquela oscilação, aquela alternância entre os termos, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Letra E, na verdade, letra F, né? 7, 7, 7, 7, por aí vai. Bruno,
Oi. Cara, então, eu já tinha passado ali pelos vídeos de PA, e esse exemplo já tinha aparecido aqui no meu material como exemplo de PA. Isso. Não tem que se discutir. Aquela sequência que está ali, ela é uma PA? É. Se eu for olhar para aquela sequência que está ali como uma PA, ela é uma PA de razão zero. Como PA, 7 mais 0, 7, 7 mais 0, 7, por aí vai. Só que, ao mesmo tempo, aquela sequência que está ali, ela também é uma PG. Se eu quiser olhar e estudar aquela sequência que está ali como se fosse uma PG, ela seria uma PG de razão igual a quanto? Uma PG de razão igual a 1, certo? Enquanto o produto de um número para outro, para a gente ter um padrão, eu tenho sempre que aqui multiplicar um valor por 1 para chegar ao próprio 7. Então, essa sequência que está aqui é uma, né, de uma situação bem pontual, mas é uma sequência que, ao mesmo tempo, ela é tanto uma PA quanto uma PG, tá bom? A razão aqui, ó, a razão seria 7 sobre 7. A razão aqui, então, igual a 1. Ok? Muito bem. Então, para esse bloco, o que eu precisava deixar para você como informação? Só isso. O básico do básico. Eu preciso que, minimamente, você identifique o que é uma PG, certo? Que é o objetivo de eu ter trazido esse vídeo aqui para vocês. Entender que progressões geométricas são sequências em que de um valor para outro eu sempre multiplico por um constante. Esse número que eu multiplico de forma constante é o que a gente chama de razão. No caso da PG, eu vou indicar pela letra Q. E letra Q para te dar aí, né, um gatilhozinho para entender que é quociente, é divisão. Para eu descobrir a razão, se porventura de cabeça eu não conseguir, para descobrir uma razão, eu divido um cara que está depois pelo que está imediatamente antes. Só para a gente já trocar uma ideia. Vamos fazer um paralelo com o que a gente fez na parte de PA e na parte de PA? Olha como que são as coisas. Quando a gente trabalhou com PA, eu falei para vocês que numa PA de razão negativa, olha aí no seu material, quando a PA tem razão negativa, o que isso traz como consequência para a sequência de valores? Se uma PA tem razão negativa, ela acaba sendo uma PA decrescente. Isso tem aplicabilidade nas PGs? Se a razão for positiva, a PG é crescente, se a razão for negativa, a PG é decrescente? Negativo. Que aí vocês vão ver aqui comigo o seguinte, olha para cá. 1, 2, 4, 8, 16, esses valores aqui, eles são o quê? Esses valores aqui, eles estão crescendo, certo? Então, ó, essa PG, ela é uma PG crescente, ok? Olha para esses valores aqui. 81, 27, 9, 3, 1. Esses valores aqui, eles estão crescendo? Não. Ah, mas aí como que eu vou saber se uma PG está crescendo ou decrescendo? Cara, é questão visual. 81, 27, 9, 3, 1. Está crescendo ou decrescendo? Está decrescendo. Então aqui, veja, decrescente. Perfeito? Vai comigo para mais um exemplo. Do menos 4 para o menos 12. Do menos 12 para o menos 36. Essa PG aqui está o quê? Está crescendo ou decrescendo? Está decrescendo, certo? Do menos 4 para o menos 12, do menos 12 para o menos 36, os meus valores eles estão decrescendo. Então, ó, isso aqui é decrescente. Outra, do menos 5.000 para o menos 500, do menos 500 para o menos 50, esses valores aqui, cuidado, esses valores aqui eles estão crescendo. Estou indo do menos 5.000 para o menos 500, do menos 500 para o menos 50, os meus valores estão subindo, meus valores estão crescendo. Então, essa PG que está aqui seria uma PG crescente. Certo? Essa que está aqui é a PG oscilante. Então, de novo. Brunão, dá uma revisada aqui nessa parte da oscilante. Vamos lá, primeiro, vamos deixar anotado. Ó, por que eu falo que ela é oscilante? Porque eu estou ora com sinal negativo, ora com sinal positivo. Negativo, o próximo seria positivo. Negativo, o outro positivo. Então, essa letra E é o que a gente chama de PG oscilante, o nome dela é esse, ó. Ela é uma PG que a gente fala que é oscilante, ou eu posso chamar também de alternante. Certo? Mas vamos combinar que isso aqui dificilmente, na boa, dificilmente os caras vão cobrar esse nome para vocês de prova. Certo? Mas a ideia eu preciso que vocês tenham. Em alguns momentos, a justificativa que eu dou
em alguns exercícios, ela vai passar por esse ponto aqui da teoria. Essa sequência que está aqui, ela é uma PG oscilante ou alternante. Por quê? Porque ela está variando. Tem hora que ela vai lá embaixo no negativo, tem hora que ela vai lá em cima no positivo. Vai lá embaixo no negativo, volta lá em cima no positivo. Quem que faz com que ela seja oscilante ou alternante? A razão negativa. Isso aqui é muito importante. Estou te falando, dificilmente o cara vai te perguntar uma questão de prova. Ah, assinale o X na alternativa que é de uma PG oscilante. Dificilmente. Mas a ideia, confia em mim, ela é importante. A gente tem várias questões de prova, a gente às vezes está resolvendo um exercício e a gente chega a 2 valores possíveis para uma razão no meio do exercício. Você está lá fazendo as suas continhas, aí você chega num ponto que fala assim, Ih, Bruno, poxa, a razão ela pode ser positiva ou a razão pode ser negativa. E agora? Com qual das duas que eu fico? E às vezes você vai perceber que é um enunciado que está falando, por exemplo, de número de pessoas, de número de vendas. E aí você vai ter alguns contextos em que o valor negativo ele não vai fazer sentido. Então, se eu estou falando aqui, por exemplo, de um exercício, eu estou tratando lá de idades de pessoas. E aí eu falo que as idades dessas pessoas formam uma PG, blá, 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 blá. E aí no meio do exercício, você descobriu lá uma razão positiva e uma razão negativa. Por que você tem o poder de descartar a razão negativa no meio desse exercício? Porque se você leva em consideração a razão negativa traria uma alternância para os valores. O que é essa alternância? É, ora um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Ó, se eu estou falando de idades de pessoas, eu não posso imaginar essa alternância. Eu não posso ter uma pessoa que tenha mais 5 anos, a outra que tenha menos 10, a outra que tenha mais 20, a outra que tenha menos 40, isso não faz sentido. Então aí é onde você busca um embasamento para descartar. Ah, peraí, eu tenho noção teórica para descartar uma razão negativa nesse exercício. Por quê? Porque eu sei que numa PG, se a razão for negativa, eu gero uma sequência alternante, oscilante, e não faz sentido idades terem sinais oscilando, um positivo e um negativo. Então tá vendo como que a coisa às vezes é sutil? É um detalhezinho da teoria que você tem que ter noção para que você tenha segurança de tomar algumas decisões e alguns exercícios. Se não passa por isso aqui, às vezes você fica viajando quando você vai pegar para resolver uma questão, né, contextualizada. Então essa é a ideia do oscilante. Então cuidado para não confundirem a situação que a gente vê nas PAs para o que a gente vê nas PGs. Quando numa PA a razão é negativa, lá no estudo das PAs a razão negativa indica para mim uma sequência decrescente de valores. Você não pode trazer essa ideia para as PGs. Uma PG de razão negativa não é uma PG decrescente, é uma PG oscilante. Você vai perceber que, olha para cá, tanto com crescimento ou com decrescimento, com crescimento ou com decrescimento, vocês vão perceber que a razão é sempre positiva. Olha para cá, o que acontece na PG? Olha esse primeiro exemplo. A PG foi crescente. Olha para o sinal da razão. Sinal é o quê? É positivo. Olha para cá, essa PG foi decrescente. Olha qual que foi o sinal da razão. Também foi positivo. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Está percebendo a diferença? Quando na PA eu tenho aquela classificação ali de decrescente, o sinal da razão da PA é negativo. Na PG não tem isso não. Na PG, seja ela crescente ou decrescente, o sinal da razão vai ser o quê? Vai ser positivo, tá bom? Então aqui a gente vai perceber que na realidade a única situação aqui que não poderia ter é justamente da razão igual a 1, né? E quando a razão é igual a 1, a PG ela acaba sendo constante. Então, quando eu falo, né, seja crescente ou decrescente, o sinal vai ser positivo. A única exceção a essa minha fala do sinal positivo é quando a razão for exatamente igual a 1. E aí ela não vai ser nem crescente nem decrescente, ela vai ser constante, certo? Mas fora esse caso pontual, sinais positivos de PG vão indicar para mim tanto possibilidade do crescimento quanto do decrescimento. Aí, na análise da sequência, você tira a conclusão se ela vai ser crescente ou decrescente. Perfeito? Muito bem. Então aqui, ó, só para deixar a classificação aqui da última, essa letra E, a gente fala que ela é uma PA, desculpa, uma PG constante, tá bom? E aí, PG constante, justamente porque a razão dela aqui foi igual a 1. Então, olha como que você não pode trazer a ideia do que está lá em PA para cá. O que a gente falou sobre PA? Ah, PA de sinal positivo, ela é crescente. Aí eu viro e falo para você, então, o seguinte, PAs de sinal positivo, desculpa, PGs de razão com sinal positivo são crescentes. Isso eu não posso trazer para cá.
Primeiro, que aqui, ó, estou te mostrando uma PG que tem razão com sinal positivo, razão 1. E ela é crescente? Não, ela é constante. Mais do que isso, tem aqui, ó, uma PG. Qual que é o sinal da razão dessa PG? Positivo. E ela é crescente? Desculpa, essa aqui é, né? Essa que tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A PG tem sinal o quê? Positivo. Ela é crescente? Não, ela é decrescente. Então, cuidado com alguns paralelos que vocês vão querer fazer de PA com PG. Essa classificação enquanto a ser crescente ou decrescente na PA é tranquilinha. Sinal positivo ela é crescente, sinal negativo ela é decrescente. Em PG, crescente ou decrescente vão ser números positivos diferentes de 1, certo? Em PG, razão negativa marca a ideia de PG oscilante. Razão igual a 1 de PG constante, tá bom? E aí, gente, sobre o ser crescente ou decrescente, acaba que formalmente a gente teria que abrir 4 casos genéricos aqui para a gente poder perceber se é crescente ou decrescente, o que, a meu ver, sinceramente, para termos práticos de prova, acaba sendo um pouco necessário. O que eu tenho que colocar na sua cabeça, isso é que é o mais importante. Só a questão do sinal negativo. PG com sinal negativo, guardar que aquilo ali vai gerar uma PG alternante e não decrescente. É isso que, para mim, é importante, que é o que eu uso em vários momentos ao longo das resoluções de questões para justificar para vocês algumas exclusões que a gente tem que fazer na resolução dos exercícios, tá bom? Maravilha. Então aqui, ó, tá feita essa que tá aqui. Aliás, está feita a análise, né, desse bloco. Veja para mim aí do outro lado, se você conseguiu entender. Se tiver dúvida, dificuldade, volte, me acompanhe. Se estiver tudo perfeito, te aguardo aqui na sequência. Um forte abraço. Valeu!